dicta deleantur nostra delicta. Meus filhos, começamos os grandes temas dos domingos da Quaresma, quando é interesse da Igreja lembrar aos batizados como deve ser a vida nova que deve viver quem foi batizado. A primeira coisa que devemos entender é que carregamos conosco uma coisa chamada concupiscência. O que é isso? Concupiscência é a primeira consequência do pecado dos primeiros pais. Depois, o pecado original, a tendenciosa ao mal e ao pecado. Então, a concupiscência é a tendência ao pecado. A tendência por si só não é o pecado. Tem muita gente que faz confusão e acham que quem tem tendência para isso, para ir ou para aquilo, já está num pecado. Não, a tendência por si só não é o pecado. Mas é aquilo mais ou menos que São Paulo apóstolo dizia: quando quero fazer o bem, o que se me apresenta com mais facilidade é fazer o mal. O relato do livro do Gênesis mostra a queda dos primeiros pais. Claro que isso não deve ser entendido de forma literal, porque cobra não fala, não é? Isso é uma espécie de parábola para nos ensinar algo importante. Do pó fomos formados por Deus, ou seja, em nós há a matéria, que é pó, que apodrece, que passa do prazo de validade e se desfaz. Por isso que nós colocamos cinza sobre as cabeças na última quarta-feira. Mas não somos somente matéria, diz assim: Deus insuflou nas narinas do homem o seu espírito e ele se tornou um ser vivente. Nós temos matéria, o nosso corpo, que depois se desgasta e vira pó, porém a composição do ser humano vai além da matéria. Tem um componente divino que tem origem em Deus, que é a alma espiritual. Primeira coisa que nós devemos entender. O relato da tentação. Sempre o tentador vai se aproximar de nós tentando o diálogo. E o diálogo pode ser por alguma coisa que a gente acha que sabe, ou quem sabe amaciando o nosso ego. Primeiro, uma provocação. É verdade que Deus vos disse que não se deve comer das árvores? Ou seja, o tentador sempre vai querer se colocar em colóquio conosco. É uma espécie de oração ao contrário. Se a oração é a gente se colocar diante de Deus e expor para Ele o que está na nossa mente e no nosso coração, o tentador faz o contrário. Nós não temos necessidade daquela coisa, mas ele sempre vem com uma proposta nos fazendo acreditar que nós precisamos daquilo. Mais ou menos como muitas propagandas fazem. Você não tinha aquela necessidade, até que a propaganda convenceu você de que você tem. E tem que comprar o produto que eles estão oferecendo. É assim a tentação. Nunca é sobre algo feio que causa asco. Sempre nos atrai no primeiro momento. Se nos colocamos na oração ao inverso, ou seja, se nós começamos a dar ouvidos ao tentador, temos uma chance muito grande de cair, porque ele conhece todas as nossas fraquezas. Então, o relato do Gênesis não é para ser entendido como uma árvore, como um fruto, como uma cobra que fala, pelo amor de Deus. Isso aí beiraria o mito em si. Mas é um tipo de linguagem para nos dizer que o mal se insinua para nós. E se usamos mal a nossa liberdade, perdendo tempo com o mal, nós vamos fazer o que é mal. A árvore de conhecimento, ou o fruto para conhecer o bem e o mal, não é necessariamente uma maçã. Mas, padre, então por que é que usa maçã? É porque em latim as palavras são parecidas.
Malus e malum são palavras parecidas. Malus é maçã, malum é o mal. Então, como as palavras são muito parecidas, se associou a maçã. Mas não nos interessa a questão aí do fruto. Repito, isso é uma parábola para nos ensinar algo mais profundo. Quando nós tentamos, por nossa própria conta, decidir ou definir o que é o bem e o mal, nós corremos um grande risco e arriscamos os outros. É isso que quer nos ensinar. Deus que nos criou, que criou todo o universo e preparou tudo para nós, certamente não deixaria também de definir, antes de nos criar, o que é o bem e o que é o mal. O que é o bem a ser feito e o que é o mal que deve ser evitado. Ele é que tem autoridade para isso. Nós não temos autoridade por nós mesmos de definir o que é o bem e o que é o mal. Nosso Senhor nos revela a sua lei. E é por aí que a vida do ser humano pode ter um critério, a partir de onde fazer uma própria avaliação e fazer as escolhas corretas e que não vai se arrepender depois. Portanto, isso é linguagem para nos dizer que Ele é que tem autoridade para definir o que é o bem e o que é o mal. Se nós colocamos a nós próprios como régua para medir a tudo, pode se preparar para quebrar a cara cedo ou tarde. E toda tentação, querendo ou não, é sempre a voz, aquela mesma voz se repetindo. Naquele instante era dizendo, vocês serão como Deus, tendo conhecimento do bem e do mal, ou seja, podendo definir por si mesmos o que é o bem e o mal. Hoje, a voz do tentador pode aparecer de formas diferentes. Por exemplo, vocês já viram em muitos lugares aquele tipo de linguajar que diz, repetindo bastante, seja você mesmo. Já ouviram isso em algum lugar? Ou é somente lá na França? Isso é uma proposta, a velha serpente propondo com palavras um pouquinho mais bonitinhas. Seja você mesmo, não fique preocupado em agradar os outros ou ser o que os outros estão fazendo pressão para você se tornar. Já ouviram isso? Porque você tem que ser livre, você tem que afirmar a sua identidade, aquela coisa toda. Seja você mesmo. É a voz do tentador dizendo, defina você mesmo o que é o bem e o que é o mal. Seja você. Se eu não tenho um bem definido diante do qual eu me confrontar, eu vou ser o quê? Eu vou ser quem? Se sou eu que vou definir, tudo perdido. Porém, se o que é bem já está definido e eu me confronto com ele, eu tenho como me adequar. Até porque eu aprendi na lógica aristotélico-tomista que a verdade é a adequação da razão à realidade. Deixa eu repetir. Verdade é a adequação do intelecto à realidade. Não é aquele conceito subjetivo que o que é verdade para mim, ou melhor, o que é verdade para você pode não ser para mim. Isso é relativismo, que muita gente tenta colocar isso, como se fosse a coisa mais certa do mundo. Porém, quem crê no Deus que se revela, sabe muito bem que não temos autoridade para definir as coisas, se primeiro Ele não nos mostra a coisa como a coisa é. E o que eu entendo de tudo tem que se confrontar com o que é revelado e eu tenho que abraçar aquilo porque é verdade. Verdade é a adequação da minha inteligência à realidade. A pior coisa do mundo é você tentar conversar com pessoas que negam a realidade. Alguém já tentou? É perda de tempo. É como tentar dar banho em porco. Ninguém tenta dar banho em porco, não é? Você tenta dar banho e depois ele está na lama de novo. Então tente conversar com alguém que nega a realidade. E o nosso mundo está cada dia mais cheio de pessoas que
que negam a realidade. O fato está diante do nariz de todo mundo, mas a pessoa disse: não, isso é fake news, isso é desinformação, isso não é verdade, mas está na cara de todo mundo. É aquela velha voz do tentador: sereis como Deus. Vocês definam o que é o bem e o que é o mal. Sempre Satanás inventa um jeito diferente para tentar repetir a mesma coisa. Primeira advertência deste primeiro domingo da Quaresma. Nosso Senhor Jesus Cristo, depois de batizado, se recolhe 40 dias de jejum e oração. O colóquio com o Pai. A oração de eu abrir o coração diante de Deus é necessária como primeiro critério para ter intimidade com Ele e de se abrir ao que Ele tem a nos revelar. Somente depois Ele é exposto à tentação. Algumas coisas aprendemos no relato da tentação do Senhor. Primeiro, todo mundo é tentado, ninguém é blindado. A primeira coisa que devemos entender é isso. Ninguém ache que cumprindo determinados preceitos ou rituais estará blindado contra a tentação. O próprio Pai Nosso, numa das suas súplicas, é pedindo ao Pai do céu que nos ajude na hora que formos tentados. Estão lembrados ou já esqueceram? Todos estamos expostos a tentações. Todos. É a primeira coisa que devemos entender. Porque o inimigo da nossa salvação nunca dá trégua, nunca tira folga nem férias, não tem feriado para o tentador. Todos somos tentados, é a primeira coisa que aprendemos. Segundo, quem reza, quem dialoga com nosso Senhor, vai saber discernir o momento que está sendo tentado e a forma como reagir e vencer a tentação. Quem não reza, cai. Não é à toa que já teve santos que disseram: quem reza não peca. Ou se isso parece muito assim, vamos dizer assim, quem reza tem uma chance muito maior de não cair em tentação. Porque vai ter um discernimento para entender que está sendo tentado e para entender também como deve reagir. As clássicas tentações do prazer, da fama ou poder fácil ou da riqueza material, se a gente pudesse resumir em pequeníssimas expressões, seriam essas as 3 tentações às quais nosso Senhor se submeteu. Depois de jejuar, qual é a primeira tentação? Satisfazer os seus próprios desejos de bem-estar, de prazer, que é algo justo. É justo que queiramos nos alimentar, é justo que queiramos para nós o bem, o que é decente, o que é digno para nós e para os outros. Porém, é mais justo ainda do que isso, quando nos deparamos com determinadas situações em que um amor a Deus e ao próximo nos exige negar a nós mesmos o que é nosso por direito. A caridade não é dar o que sobra, é dar para o outro o que eu também preciso. Porque se eu só dou o que sobra, eu não estou praticando caridade, eu estou apenas fazendo uma política de boa vizinhança ou salvando a imagem do bom moço. Caridade é eu tirar do que é meu, justo e direito meu, para sanar a necessidade do outro, que não tem o direito, que não teve acesso. Não só de pão vive o homem, diz o Senhor, mas de toda palavra da boca de Deus. E a palavra da boca de Deus nos ensina isso. Está escrito. Nosso Senhor responde com palavra de Deus. Como o tentador percebeu, ele usa a palavra de Deus para a próxima tentação. Sempre começando assim: se és filho de Deus, a provocação sempre começa com algo que se verifica. Claro que Jesus era filho de Deus.
E sempre vai se tentar no, digamos assim, no ego. Você é ou não é? É verdade que você é? Me prove, me mostre. Me mostre que você é tal coisa, ou o contrário, me mostre que você não é tal coisa. Nós somos constantemente provocados. Constantemente nós somos provocados. Aí eu pergunto, nós temos que provar alguma coisa a quem quer que seja? Porque se nos achamos no dever de toda hora estar provando para os outros o que somos, o que fizemos, o que dissemos ou o que pensamos, nós esquecemos do essencial. Eu passei por uma fase já, todo mundo passa por essa fase na vida quando é mais jovem, de quando a gente diz ou faz algo que parece que as pessoas não entendem, a gente se desdobra em explicação. Você já deve ter passado por essa fase também, né? Onde você se esforça para explicar porque não foi bem interpretado, bem entendido. Mas quando a gente aprende com Jesus que o falar tem que ser sim, sim e não, não, a gente não tem mais que dar muitas explicações. Não tem que estar se justificando o tempo inteiro. Até porque quem se excusa se acusa. Não é assim? Se és filho de Deus, claro que era uma provocação dizer isso. Lança-te daqui abaixo, está escrito, o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem para que não tropeces em nenhuma pedra. Sabe qual foi a parte da escritura que o diabo citou? Não? Daquele salmo que vocês mantêm aberto na Bíblia de vocês, perto da porta, e recitam todo dia antes de sair, achando que estarão blindados. É o Salmo 90, ou 91, depende se a numeração for da Bíblia grega ou da Bíblia hebraica, 90 ou 91. Aquele que habitas ao abrigo do Altíssimo, vive à sombra do Onipotente, etc, etc, etc. Muita gente parece que acha que só existe essa página na Bíblia. Ou então o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não passa disso. Meus filhos, a Sagrada Escritura tem muito mais a nos oferecer. E o diabo conhece o salmo que você recita. E ele vai usar justamente o salmo que você recita para lhe passar uma rasteira. Se és filho de Deus, pula. Não está escrito. Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo? Quando você tira o texto do contexto, ele vira pretexto para qualquer coisa, até para um mal, até para uma tentação. Prestem atenção, para nunca excluir um versículo da Sagrada Escritura de todo o resto. Se o diabo usou a Escritura, igualmente o Senhor respondeu com a Escritura. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Era a tentação da fama fácil, de ser o milagreiro, aquele capaz de fazer milagres e prodígios, e todo mundo fazer assim, oh, o cara é poderoso mesmo, vamos atrás dele. As pessoas buscariam nosso Senhor apenas por interesse em resolver suas questões privadas, e não por interesse de conversão, de vida nova, e muito menos ainda para amar a Deus e ao próximo. Jesus sabia muito bem o que é que o diabo estava propondo e por que é que tinha que calá-lo naquele instante. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira tentação, que é da riqueza material. Tudo isso, mostrando as riquezas do mundo, será teu, se te curvares a mim. E o que eu acho interessante, nos dias de hoje tem tanta seita de gente que anda com a Bíblia embaixo do braço cheirando a certos odores, prometendo aquilo que no Novo Testamento só foi prometido pelo diabo. Eita, não posso falar isso não, né? Vão fazer o corte e eu estou lascado de novo. No Novo Testamento, o único que promete riquezas materiais é o demônio na hora que tenta Jesus. Procure o resto do Novo Testamento todinho, onde é que Deus está prometendo riqueza material. Eu lhe dou um doce se você achar, como diria minha avó. Você não vai achar.
Em todo o Novo, repito, em todo o Novo Testamento, o único que promete benesses materiais é o diabo, quando tenta Jesus. E a condição é fazer o que ele quer, o que ele pensa. E nosso Senhor entende muito bem o que é que está sendo proposto. Vai-te embora, Satanás, está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Portanto, aprenda. Prestar culto a Deus em espírito e verdade nem sempre será garantia de lucro material, nem sempre será garantia de conta gorda, de muito dinheiro, de muitas benesses a dispor. Nem sempre. Nem sempre. Na maioria das vezes a gente tem exatamente o contrário. A gente tem noite mal dormida porque sabe que no outro dia vai vencer um boleto e a gente não tem a metade do suficiente para pagar. Isso é mais fácil de acontecer, mas isso não é tanto o nosso tema. O que aprendemos de tudo isso? Todos somos tentados, ninguém está blindado. Os meios para vencer a tentação: a oração para começo e conversa, jejum e oração. Jejum é a renúncia de si próprio, é um exercício de dominar o próprio ego, os próprios instintos. Renúncia, jejum e oração é eu fazer um exercício para tirar o meu ego do trono onde cabe somente Deus e não eu. Se eu me coloco no trono onde eu mesmo devo me curvar ante mim mesmo, eu cometo egolatria, um tipo de idolatria de si próprio. Coloque Deus no lugar de Deus. Ou melhor, deixe Deus estar no lugar onde Ele deve estar. O diabo, para tentar, nos coloca lá para cima, para depois puxar o tapete. Deus pede que sejamos humildes, para depois nos elevar. É tudo o contrário que Ele faz. É tudo o contrário. Aprenda que é na oração, no conhecer a palavra do Senhor, no estar aberto ao que Ele define como o bem a ser feito, como o mal a ser evitado, que o homem Jesus, Deus na nossa carne, nos ensina como deve ser uma vida humana. Não é à toa que São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer: Adão é a imagem de Cristo, se bem que um vai por um caminho e o outro faz um caminho diferente, redimindo o anterior. Se um desobedeceu, o outro obedeceu. Se um começa a criação na carne, outro começa uma nova criação no espírito. Então, imagem como que ao inverso. Como em Adão todos herdamos o pecado, em Cristo todos temos acesso à graça, à vida divina que o pecado nos fez perder. É um desafio para a nossa quaresma. Qual será a tentação que devemos enfrentar por esses dias? Qual será o momento em que parece que o meu ego está falando alto demais e eu preciso dar um basta? Qual será o momento em que eu, de repente, passo a acreditar que tenho pretensos direitos diante de Deus e ainda me acho no direito de exigi-los diante de Deus? Eu faço tal coisa, eu digo tal coisa, eu ajo desse jeito, o Senhor agora me faça tal outro favor. Quem de nós tem direitos? Quem de nós tem direitos? Que nos disponhamos a ouvir a palavra do Senhor, porque somente nele encontramos critério, luz e verdadeira sabedoria, que vai nos dar aquele discernimento de perceber quando é a hora da tentação e como devemos vencê-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.